E aí pessoal, tudo bom? Bem, aqui com vocês, Vôlei Matheus, tá? Do curso R5. A gente vai tratar de direito penal. Hoje o tema da nossa aula, aula 8, é nexo de causalidade, nexo causal, que é o terceiro elemento do fato típico, tá? Roda a vinheta. Bem, com isso a gente vai dar continuidade ao nosso curso, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando com duas turmas presenciais, turma tarde e turma noite. As duas turmas, esse conteúdo aqui já é coincidente para as duas, tá? Vamos meter cara aí estudando. Eu já mandei no grupo de nos grupos de vocês umas questões, já mandei também falando sobre dá uma olhadinha em nexo de causalidade na internet e tal, e algum material que você tem em casa. E agora a gente vai começar a efetivamente falar sobre nexo causal, ok? Bem, aí nós temos o slide, né, direito penal, parte geral, tema da aula nexo de causalidade, aula 8, e é voltado para o concurso da Polícia Militar do Estado do Piauí, beleza? Bem, antes de começar a aula, vamos saber onde é que a gente está, tá? A gente tratou de infração penal, que é dicotômica, se subdivide em duas partes, tá? Principais a saber, que é o crime e a contravenção penal. Você, aluno, já deve ter no seu caderno lá as diferenças básicas entre crime e contravenção penal. O nosso foco não é a contravenção penal, o nosso foco é o crime. E como é o crime, a gente vai trabalhar com essa partezinha aqui, ó, do crime. Vamos trabalhar aí do tripartido, tá? O crime é dividido em três partes. Uma questão que é sempre bom você lembrar é que infração penal é gênero, do qual eu tenho duas espécies. Quais são as espécies? Crime e contravenção penal. Então eu tenho a infração penal subdividida em duas partes, crime e contravenção, e tem o crime, que é subdividido em três partes, tá? Vamos saber aqui quais são eles. As três partes do crime são o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Lembrar que eles podem ser chamados de elementos do crime ou também podem ser chamados, e eu prefiro, de substratos do crime, tá? Então eu teria o primeiro substrato, que seria o fato típico, o segundo substrato, que seria a ilicitude, o terceiro substrato, que seria a culpabilidade. Vamos ver todos eles, é claro, mas no momento nós estamos vendo fato típico, tá? E quando eu falo de fato típico, eu tenho que lembrar quais são os elementos do fato típico. Cristiano Ronaldo no time é o mnemônico que eu sempre utilizo em minhas aulas, tá bom? C de conduta, R de resultado, N de nexo de causalidade e T de tipicidade. Cristiano Ronaldo no time. São os elementos do fato típico. Primeiro elemento, conduta. Segundo elemento, resultado. Terceiro elemento, nexo de causalidade. Tá? Foco da nossa aula de hoje é o nexo causal, o nexo de causalidade. E o que seria o nexo de causalidade? O nexo de causalidade é a relação entre a conduta e o resultado. A relação entre a conduta e o resultado. É como se eu traçasse uma linha entre a conduta e o resultado. Isso é o nexo causal. Tá? Passamos então a trabalhar com o nexo causal. Bem, previsão jurídica. A previsão jurídica do nexo causal, ela se dá no Código Penal, no artigo 13, parágrafo 1º e no caput do artigo, tá? E também, pessoal, ela pode ter variações jurisprudenciais e doutrinárias. A gente vai ver isso mais adiante, tá? Algumas teorias são baseadas apenas em doutrina e jurisprudência, beleza? Volta aqui. Então, previsão jurídica. Botei uma delas aí no artigo 13 do Código Penal. O resultado, e lembrar, né, já vimos resultado. O que é o resultado? O resultado é a consequência do crime. E temos dois tipos de resultados a saber. O resultado normativo ou jurídico e temos o resultado naturalístico ou material. E o que é o resultado naturalístico ou material? É o resultado apresentado nos crimes materiais. Crimes que obrigatoriamente vão ter uma modificação do mundo externo, do mundo exterior, vão ter uma modificação do mundo com a conduta do indivíduo, certo? Lembrar que nós temos os crimes materiais,
temos os crimes formais e os crimes de mera conduta. Lembra que crime material obrigatoriamente exige resultado naturalístico. Exemplo, o crime de homicídio. Resultado naturalístico, a morte do indivíduo. No crime formal, exemplo, extorsão, ele não exige resultado naturalístico, certo? Mas o resultado naturalístico pode existir. Pode existir. E quando existir o resultado naturalístico nos crimes formais, ele é mero exaurimento do crime. É só para acabar o crime, mas ele já está configurado. E nos crimes de mera conduta não há possibilidade de existir resultado naturalístico. Para o nexo causal, nexo de causalidade, nós vamos trabalhar com crimes materiais, ou seja, crimes que possuem resultado naturalístico. Beleza? Volta. Aí temos o resultado naturalístico, que depende da existência do crime material, lógico, se existe resultado naturalístico, é porque ou é crime material ou é formal. Mas obrigatoriamente possuir resultado naturalístico seria o crime material. Somente é imputável, somente posso punir a quem lhe deu causa, considerando-se causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Por que a omissão está sublinhada bem aí no slide? Porque existe uma teoria, que é o nexo normativo, que trata de omissão. E o que seria o nexo normativo? É um nexo que foi normatizado, positivado, para poder punir o indivíduo. Qual é o tipo de omissão onde eu tenho uma positivação de punição para o indivíduo que se omitir? A omissão própria ou a omissão imprópria? Se você lembrar das nossas aulas, eu falei sobre omissão imprópria. E o que seria omissão imprópria? É quando o indivíduo tem um dever de cuidado, uma obrigação de agir. Obrigação de agir. É a figura do cara chamado de garantidor, certo? É chamada de omissão imprópria ou crimes comissivos por omissão. Crimes comissivos por omissão. Beleza? Então volta aí. Vou ler de novo, tá? O resultado naturalístico de que depende a existência do crime material somente é imputável, somente posso dar como o indivíduo que praticou a conduta a quem lhe deu causa, considerando-se causa a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Não é só o artigo 13 caput que vai falar sobre nexo causal, tá? O artigo 13 do Código Penal, parágrafo 1º, também trata de nexo causal. Mas a regra a ser seguida é essa do artigo 13 caput, esse que eu acabei de ler. Vamos agora falar sobre as teorias. Nós temos 3 teorias que vocês devem saber com relação a nexo causal. 2 para o concurso da Polícia Militar. Tem que sair de casa sabendo dessas duas teorias. A terceira teoria, que a gente vai falar um pouco mais adiante, ela é ela já é cobrada, mas ela é muito pouco provável cair na prova. A gente vai falar dela aqui para que você saiba do que se trata, caso ela venha alguma questão. Mas saiba, não é comum, na verdade, vir esse tipo de questão para concursos de nível de ensino médio completo para a Polícia Militar, por exemplo, que é o nosso caso aqui, né? Então, volta lá. Primeira teoria, teoria da equivalência dos antecedentes. Essa teoria ela pode ser chamada também de teoria das condições simples ou conditio sine qua non, condição sem a qual não, tá? Essa teoria ela é a regra dentro do nexo causal, tá? Então, regra, nexo causal, seria teoria da equivalência dos antecedentes, teoria das condições simples ou teoria da conditio sine qua non, situação sem a qual não, certo? Onde é que está descrita a regra? Está descrita no artigo 13, artigo 13 caput, esse que está acima aqui, da equivalência dos antecedentes. Qual é a próxima teoria que a gente vai ver?
é a teoria da causalidade adequada. A teoria da causalidade adequada, ela não é utilizada como regra no Código Penal. Ela é utilizada como exceção. Mas, todavia, no entanto, agora vamos dar uma pausa. Toda vez que você falar agora causalidade adequada, você vai dizer uma frase. Por si só, o CRIS produziu o resultado. Por si só, o CRIS produziu o resultado. Então, falei em causalidade adequada, eu tenho que lembrar. Por si só, o CRIS produziu o resultado. Por si só, o CRIS produziu o resultado. Causalidade adequada. Por si só, o CRIS produziu o resultado. Beleza? A gente vai ver esse slidezinho do CRIS aí, essa imagem do CRIS e essa frase, muitas vezes agora no nosso slide, tá? Então tomem atenção para isso. Causalidade adequada não é utilizado como regra, é utilizado como exceção. E quando eu falar de causalidade adequada, eu tenho que lembrar, por si só, o CRIS produziu o resultado. Não se preocupe nesse momento para saber o que é CRIS ou não, tá? Mas já adiantando, CRIS são as concausas relativamente independentes, supervenientes, que por si só produziram resultado. Mas isso a gente vai explicar com mais detalhes mais à frente. Beleza? Volta aqui então para as teorias. A última teoria que a gente vai ver é a teoria da imputação objetiva. Teoria não muito cobrada em provas de nível médio, tá, pessoal? É cobrada mais em provas de nível superior. Mas a gente vai ver ele por desencargo de consciência. Eu quero que você saia do curso R5 lá sabendo exatamente o que marcar quando aparecer uma questão sobre nexo causal e sobre todo o direito penal e sobre todas as disciplinas. E a gente vai aprovar isso, se Deus quiser, muitos de vocês, beleza? Por último, nós temos as concausas. Concausa é um conteúdo muito cobrado em questões, tá, pessoal? Muitas vezes vai parecer, a resposta parece que não tem lógica, por isso que eu quero que vocês tenham atenção ao slide, porque no finalzinho dele eu vou fazer um resumozinho sobre as concausas que são absolutamente independentes, relativamente independentes, tá? E a gente faz um resumo, e nesse resumo eu queria que vocês tomassem atenção, porque com o resumozinho não dá para errar questões, tá? Beleza? Volta lá. As concausas, quando há mais de uma causa que contribui para a produção do resultado, tá? As concausas ou concorrência de causas ocorre o seguinte: as concorrências de causa ocorrem quando, por um resultado, duas ou mais causas podem ter causado ele, poderiam ter causado o resultado, certo? Aí nós temos as concausas, concorrência de causas absolutamente independentes, e temos as concorrências de causas relativamente independentes. As concorrências de causas absolutamente independentes são causas concorrentes que não têm relação entre si. Não têm relação entre si. Um exemplo, eu tento envenenar uma pessoa, essa pessoa toma ou come algum alimento ali que eu coloquei para ele envenenado, só que antes do veneno fazer efeito, ele pega um tiro e ele vem a morrer. O tiro de uma pessoa que não apareceu nessa história, o tiro de uma pessoa completamente diferente das pessoas que estavam envolvidas. E o que ocorre? Ocorre que essas causas elas têm relação uma com a outra, o envenenamento e o disparo de arma de fogo? Não, não tem uma relação entre si, são absolutamente independentes. Mas elas tinham como intenção produzir o mesmo resultado, que era a morte do indivíduo. Agora, quem deu causa à morte? Quem deu causa à morte foi o disparo de arma de fogo, antes do veneno, certo? Então, o cara que atirou responde por homicídio consumado. O cara que envenenou e tentou matar ele através de veneno, ele só pode responder pelos atos até então praticados. E quais foram os atos até então praticados? Foi a tentativa de homicídio. Então ele só pode responder por tentativa. A gente vai ver isso com calma, relaxa, vai dar certo. Volta aí. Agora, você tem que entender o seguinte. Quando eu tratar de concausas, eu tenho uma relação entre as concausas e o CRIS, né? Qual é a relação entre as concausas e o CRIS? É porque o CRIS é uma concausa. Ela é uma concausa
relativamente, independente, superveniente. Professor, mas o que é superveniente? Mais adiante a gente vai ver que nós temos três momentos para essas causas concorrentes. Três momentos. Elas podem ser pré-existentes, podem ser concomitantes ou podem ser supervenientes. Tá? O que é pré-existente? Antes da sua ação. O que é concomitante? Durante a sua ação. E o que é superveniente? Posterior à sua ação. Tranquilo? Beleza. Então vai. Vamos agora detalhar um pouco mais sobre equivalência dos antecedentes. E para lembrar, equivalência dos antecedentes é a regra no Código Penal quando eu falo de nexo causal. Beleza? Então temos aí, equivalência dos antecedentes. Regra, artigo 13º aí, artigo 13 do Código Penal, no caput. Aí nós temos, entende que causa é todo e qualquer acontecimento que contribuiu para a produção de um resultado naturalístico. Causa é todo e qualquer acontecimento que contribuiu para a produção do resultado naturalístico. Então vamos lá. Quando eu tratar da teoria da equivalência dos antecedentes ou conditio sine qua non, condição sem a qual não, eu tenho que lembrar o seguinte, eu tenho que lembrar que se eu emprestei uma arma para um indivíduo, vamos colocar aqui para Tony, meu amigo Tony, emprestei uma arma para Tony. Tony estava com raiva e ia matar um indivíduo lá. Emprestei a arma para ele, Tony pega essa arma, sai para matar o cara. Quando o Tony consegue produzir o resultado naturalístico lá, que foi um homicídio, vai se avaliar o que deu causa àquela morte. A atitude de Tony. Aí, quem é que eu posso punir? Aí vem de lá para cá. Ó. Tony estava com a arma. Tony disparou a arma, mas quem deu a arma para ele? Aí chega no Volney. Volney estava com a... Volney era o dono da arma. Mas quem vendeu a arma para o Volney? Aí chega na Taurus. Taurus fabrica a arma. Mas se a Taurus não tivesse tido contato com os insumos, os materiais de produção da arma, ela não produziria a arma. E assim iria, né? Olha o que acontece. O problema da conditio sine qua non é que ela tem a tendência de voltar ao infinito. De voltar até o infinito. E quem é que vai fazer esse limite de punição? Né? O limite de punição vai ser feito por um método de eliminação chamado método de eliminação hipotético de Tirren. Tá? Esse método de eliminação de Tirren, ele vai até uma consequência psicológica do indivíduo, uma consequência subjetiva, que é a limitação entre o dolo e a culpa. Certo? São os elementos subjetivos. Então a gente vai tratar, quem vai eliminar, fazer essa barreira de até onde eu posso punir, ela vai ser feita através de um método de eliminação hipotética de Tirren, que vai levar em consideração os elementos subjetivos da conduta, que são o dolo e a culpa. Beleza? Essa é uma crítica muito séria quando se trata de relação de causalidade e a teoria da equivalência dos antecedentes. Bem, nós temos duas causalidades quando vamos tratar de equivalência dos antecedentes. Duas causalidades que têm que ser levadas em consideração. A primeira é a causalidade física, né, que é o acontecimento anterior ao resultado. E nós temos a causalidade psíquica, que é o dolo e a culpa. Né? Lembra, pelo Tirren, que é eliminação, método de eliminação, ele diz o seguinte, eu vou punir até onde os indivíduos tinham essa causalidade psíquica, essa ideia de dolo e de culpa. Então é até aí que eu posso punir. Então a causalidade física é dada pela teoria e a causalidade psíquica pela teoria da equivalência dos antecedentes, e a causalidade psíquica ela pode ser limitada, e é um fator limitante, pela teoria de eliminação hipotética de Tirren, porque vai levar em consideração dois elementos, dolo e culpa. Beleza? Então é isso que eu devo saber sobre a equivalência dos antecedentes. Entende que causa é todo e qualquer acontecimento que contribuiu para a produção do resultado naturalístico. Mas lembra
O que é que limita isso aí, para evitar que eu volte ao infinito? O que limita é o método de eliminação hipotética de Thiem. Então, tem dois tipos de causalidade: a causalidade física, que é o acontecimento anterior ao fato, e eu tenho a causalidade psíquica, que é o dolo e a culpa. Beleza? Aí nós temos agora, vamos falar sobre, já falamos sobre a equivalência dos antecedentes aqui, ó, que é a regra. Agora vamos para a causalidade adequada. Se eu falo em causalidade adequada, eu tenho que lembrar: por si só, o CRIS produziu o resultado. Por si só, o CRIS produziu o resultado. E o que é o CRIS? Com causa relativamente independente superveniente. Beleza? Aí. Vamos falar agora sobre causalidade adequada. Bem, a teoria da equivalência dos antecedentes, já vimos, né? Tudo é causa, tudo é causa. Agora, na causalidade adequada, é diferente. Nós temos aí, ó, sustenta que a causa é o acontecimento que concorre para o resultado de forma eficaz. Ou seja, eu vou avaliar situações, as situações hipotéticas aí, nas questões, e no caso dos juízes aí, e promotores, eles analisariam conforme o caso concreto que eles estariam vendo, eficazmente. O que realmente foi eficaz para que desse causa ao resultado naturalístico, certo? Isso é a teoria da causalidade adequada. Ela é regra? Não, ela é exceção. E ela é utilizada aonde? Poxa, lembra de novo, ó, falei em causalidade adequada, CRIS. Por si só, produziu o resultado. CRIS, por si só, produziu o resultado. Ela está prevista onde? No artigo 13º do Código Penal, no parágrafo 1º, tá? E vem. São concausas, temos que tomar cuidado aí com as concausas relativamente independentes e supervenientes, o CRIS, né? Tá aí o CRIS de novo aí. E temos que lembrar, por si só, o CRIS produziu o resultado. Aí você deve lembrar aí sobre causalidade adequada. Uma questãozinha rápida para que você possa lembrar do que foi dito agora na aula e para que você possa também ver como é cobrado, né? Se você quiser parar o vídeo, é até mais interessante, porque já vou passar o slide e vou dar o gabarito. Mas eu vou ler agora e você age da melhor maneira possível aí. Relação de causalidade é o liame ou vínculo de causa e efeito entre os atos passíveis a serem imputados ao suspeito de determinado delito e seu resultado material, ou também chamado de resultado naturalístico. É certo que nosso direito positivo adotou um posicionamento sobre o assunto. Olha aí, adotou um posicionamento. Ele quer o quê? Regra ou exceção? Ele quer a regra. Aí vem de novo. A teoria da relação causal adotada pelo Código Penal brasileiro é... E aí, pessoal, o que você achou? Volta para a questão. Eu acredito que vocês aí já tenham matado a questão, né? Se ele quer a regra é a conditio sine qua non. No caso aqui está representado pela letra E, equivalência das condições. Equivalência das condições. Beleza? Questãozinha fácil aí, agora de 2019. Não teve muita dificuldade não. Bem simpática essa questão. E passamos agora a falar sobre a teoria da imputação objetiva. Teoria da imputação objetiva. Bem, teoria da imputação objetiva, assim como o nexo causal, ela trabalha com a ideia de crimes materiais. As questões, se trouxerem imputação objetiva, vamos citar esse cara bem aí, que foi um dos pioneiros com relação a essa teoria, que é Klaus Roxin. Tá? Ela adota um modelo chamado de funcionalista. E lembra que o Código Penal, quando trata de conduta, ela adota o conselho finalista. Mas para a teoria da imputação objetiva, ele trabalharia com a ideia de modelo funcionalista. Bem, o que é a imputação objetiva? É a incrementação do risco não tolerado ou não permitido. E ele tem três divisões, né? 3 possibilidades. Quais seriam elas? Criar o risco jurídico proibido e relevante, redução do risco
no resultado e esfera de proteção do direito penal. Eu não vou entrar em detalhes, não vou aprofundar aqui teoria da imputação objetiva, porque essa aula aqui não tem esse intuito, tá? Mas eu posso gravar um outro vídeo para quem tiver interesse, tratando só dessa linha de raciocínio, tá? Que é o que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com carreiras policiais, porque para eles cai, vai cair na prova. Para eles aí é mais fácil cair, para vocês nem tanto, tá? Na verdade é quase improvável que venha a cair. Estou citando por desencargo de consciência, para que vocês tenham uma noção, beleza? Então, de novo, a teoria da imputação objetiva, ela tem que lembrar do risco não permitido ou risco não tolerado. As três possibilidades são criar risco jurídico proibido e relevante, redução do risco no resultado e risco na esfera de proteção do direito penal. 4. Prevê que não haverá nexo de causalidade se o agente atuar dentro do risco permitido, mesmo que a sua conduta gere resultado previsto em lei como crime. E isso aqui é muito interessante quando a gente vai tratar de questões de trânsito, né? Ele diz aí o seguinte, que se você vem dirigindo seu veículo e dentro do limite de velocidade permitido para a via, tudo certinho, tudo tranquilo, e um suicida se joga na frente do carro, né, com um bilhetezinho no bolso e tal, explicando o porquê da sua atitude suicida e tal. E você faz todos os movimentos de direção defensiva e mesmo assim acaba acolhendo aquele indivíduo, né? E ele acaba entrando em óbito. Aí se pergunta, qual é a punição do motorista desse? Qual é a punição? Se ele não estava gerando um risco proibido, né? Aí é que está. A teoria da imputação objetiva, ela já foi utilizada no direito brasileiro, se eu não me engano, pelo STJ, e com isso ela ganhou relevância, se eu não me engano, no ano de 2015, tá? Por isso ela ganhou relevância quando se trata de algumas questões, mas como volto a repetir, não é algo que você deva se preocupar. Saiba que existe e saiba que quando ela vier a existir, numa questão da sua prova, ela está relacionada com nexo de causalidade e está relacionada com riscos. Beleza? Bem, de novo aqui o 4, tá? O item 4. Prevê que não haverá nexo de causalidade. Há um rompimento no nexo de causalidade se o agente atuar dentro do risco permitido, mesmo que a sua conduta gere o resultado previsto como crime. E por último, nós temos a causalidade normativa. Causalidade normativa essa que eu já citei para vocês, né? O que é a causalidade normativa? Causalidade normativa é quando a lei está lhe dizendo que aquela conduta você obrigatoriamente tem que praticar. Lembra? Eu citei esse caso bem aqui e quando eu citei eu falei da omissão. De toda e qualquer omissão? Não, de uma omissão específica, que foi a omissão imprópria, quando o agente tem o dever de cuidado, a omissão que está relacionada com o agente garantidor, Beleza? Avançando. Temos aí uma questãozinha, vou aumentar aqui para você. De novo, pausa o vídeo, lê, depois que você lê, você marca no seu caderno aí a resposta, tá? E agora eu vou começar a ler ela e responder, tá? No ano de 1970, o professor alemão Klaus Roxin escreveu um artigo em homenagem a Richard, O artigo foi denominado Reflexões sobre a problemática da imputação em direito penal. Com o referido texto, foi estabelecida a base contemporânea da teoria da imputação objetiva. Constituem critérios para análise da imputação objetiva. Quais são os critérios que nós vimos? Incremento do risco, não diminuição do risco proibido e criação do risco proibido, né, que é praticamente a mesma coisa, e esfera de proteção da norma. Resposta letra A. São as possibilidades aí da ideia da imputação objetiva. Beleza? Com isso, galera, passamos aí para o nosso objetivo principal dessa aula, tratar sobre as concausas. E agora eu peço toda a atenção do mundo para você, por favor, tá? Por favor.
Bem, concausas. As concausas podem ser dependentes ou independentes. As dependentes não trazem problemas para a gente, porque as dependentes elas não excluem a relação de causalidade. Ou seja, eu sempre vou ter uma linha que vai ligar o resultado à conduta. Estou ligando o resultado à conduta. Se eu ligo o resultado à conduta, eu tenho nexo causal. Então, nas relações chamadas concausas dependentes, eu não tenho problemas, porque eu sempre vou ter uma relação entre a conduta e o resultado naturalístico. Agora eu tenho as concausas independentes, que podem ser divididas em concausas absolutamente independentes, que já vimos isso, né? Mas vou repetir de novo, e nas concausas relativamente independentes. Quais são as características que eu tenho que saber sobre toda e qualquer ação que venha a me dar a ideia de que as causas concorrentes são absolutamente independentes? São 3 reflexos possíveis. Letra A. O agente não responde pelo resultado, exclui o nexo causal e responde pelos atos já praticados, pelos atos até então praticados. De novo. Quando eu tratar de causas com causas independentes, absolutamente independentes, eu tenho 3 reflexos. Eu não vou responder pelo resultado, mas eu respondo pelos que já pratiquei. E vai ser excluído o nexo causal. E o que é a exclusão de nexo causal? É cortar a relação entre minha conduta e o resultado. O exemplo que eu citei anteriormente, se eu intento envenenar uma pessoa e logo após essa pessoa ingerir o veneno, ela recebe um disparo de arma de fogo, a minha intenção de matar foi cortada. Foi cortada a relação entre a minha conduta e o resultado. Logo, eu não posso responder por homicídio, mas eu vou responder pelo quê? Por tentativa de homicídio. Beleza? Tranquilo. Lembra disso aí, cara. Lembra disso aí. Bem, e as concausas relativamente independentes? As concausas relativamente independentes, elas têm 2 reflexos rápidos, que é o indivíduo vai responder pelo resultado e não a exclusão de nexo. Ou seja, o cara vai responder pelo que ele praticou. Beleza? Só que aqui nós temos que ter um cuidado, galera, e aqui eu vou mais uma vez frisar bem. Eu tenho que tomar cuidado com o CRIS. Porque o CRIS, por si só, produz o resultado. O CRIS, por si só, produz o resultado. Desculpa os barulhos externos, tá, pessoal? Porque o meu filho está dormindo num canto da casa e eu vim aqui para a sala aqui próxima à garagem, que é próxima à rua, né? E os carros ficam passando aí. A maioria são entregadores de comida, porque esse negócio do Covid-19, praticamente ninguém está saindo, mas tem uma galera que está fazendo entregas e tal, e muita gente aqui perto da minha casa pede por esses aplicativos, tá? Então volta lá. De novo, quais são os reflexos das causas concorrentes relativamente independentes? O cara responde pelo resultado, mas não exclui o nexo, né? Ou seja, o cara vai ter uma relação entre a sua conduta e o resultado. Tem uma relação lógica entre isso. Beleza? Outra coisa, de novo, cuidado com o CRIS, né? Quando for CRIS, lembra, como é o CRIS? Por si só, produziu o resultado. Por si só, CRIS produziu o resultado. Aí vem, não responde pelo resultado, exclui o nexo causal, responde pelos atos já praticados. Aí é que tá. Falei em CRIS, eu tenho que lembrar do termo por si só. E quando eu falar de CRIS por si só produzir o resultado, eu tenho que fazer uma observação interessantíssima. Nas causas relativamente independentes, supervenientes, que por si só produziram o resultado, elas vão ter o mesmo reflexo, as mesmas ações vão ser produzidas aí
como se fosse uma causa absolutamente independente. Então, o cara não responde pelo resultado em si, exclui o nexo causal e responde pelos atos até então praticados. Uma coisa curiosa sobre o CRIS, por si só produzir o resultado, é que geralmente essas ações, essas questões vão trazer uma ação que ela não é individual, que ela é coletiva. Tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E eu tenho que lembrar aqui, ó, de novo, ó, por si só, vou até aumentar aqui para vocês, ó, por si só o CRIS produziu o resultado, aí eu tenho, não responde pelo resultado, exclui o nexo causal, responde pelos atos já praticados, e tenho o não por si só. Lembra, cara, CRIS por si só. Se for não por si só, aí responde pelo resultado, não exclui o nexo. Quando a gente chegar nos exemplos, isso vai ficar mais interessante para que você entenda, tá? Quando a gente chegar nos exemplos. Nos grupos de WhatsApp das turmas tarde e noite, eu vou mandar, assim que eu publicar essa aula, eu vou mandar uma lista de questões para que vocês respondam, tá? E depois a gente vai comentar aí em alguma live aí no Instagram, beleza? Agora vamos falar sobre as causas absolutamente independentes. Temos aí, ó, com causas independentes, absolutamente. Temos 3 momentos para ela. Quais são os 3 momentos? Pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Qualquer um desses momentos, os reflexos vão ser os mesmos, tá? Não responde pelo resultado, exclui o nexo causal e responde pelos atos já praticados. E vamos para o exemplo A. Agora, no exemplo A, você vai entender o que eu estou dizendo, tá? Vamos lá. Exemplo A. Maria, por volta das 20 horas, serve insidiosamente veneno para João, seu marido. 1 hora depois, João é atingido por um disparo efetuado por Antônio, seu desafeto. Socorrida, a vítima morre na madrugada do dia seguinte. Houve ali uma supressão de letras, né? Em razão dos efeitos do veneno. Olha que interessante. Quem quis matar João? João quis matar... Quem quis matar João? João foi o cara que morreu, né? Quem queria matar João? Maria e Antônio. Os dois queriam matar João. Tanto Maria quanto Antônio queriam matar João. Mas quem conseguiu matar João? Efetivamente. Maria, porque ele foi vítima do veneno e não do disparo de arma de fogo. Maria responde pelo quê? João responde pelo quê? Lembrando que nós estamos tratando de causa pré-existente. Já o motivo da morte já existia. Qual foi o motivo da morte de João? Foi o envenenamento. Então, quando Maria envenenou João, Antônio, não sabendo disso, né, absolutamente independente, dispara contra ele. Ele não sabe do veneno. Esqueci o nome do cara, velho. Qual é o nome do cara? João, cara. João, quando morreu, foi dada a morte dele por causa do veneno. Como ele foi morto pelo veneno, o Antônio responde pelo quê? Maria vai responder por homicídio consumado. Agora, Antônio tentou, não conseguiu. Quais são as consequências com causas absolutamente independente pré-existente? Né? Não responde pelo resultado, exclui o nexo causal, responde pelos atos já praticados. Logo, o que vai acontecer? A pessoa que envenenou responde por homicídio consumado, sem dúvida. Já o atirador não foi a causa do resultado. Eliminando-se seu comportamento, a vítima morreria envenenada do mesmo jeito, do mesmo modo. Deve responder por tentativa de homicídio. Acredito que tenha ficado tranquilo, né? Avança. Agora vamos para as causas concomitantes. Temos aí, ó, mesmo desdobramento das pré-existentes. O que é concomitante?
durante. Não responde pelo resultado, exclui o nexo causal e responde pelos atos já praticados. Vamos para o exemplo B. Maria, por volta das 8 horas, serve insidiosamente veneno para seu marido. Na mesma hora, coincidentemente, a vítima é alvo de um disparo efetuado por Antônio, seu desafeto, vindo a morrer. A questão, eu confesso que ela ficou um pouco assim aberta demais, né? Por quê? Porque morreu de quê? Né? É uma questão que envolve também um pouco de interpretação. Não foi tão claro assim. Mas quando ela cita, efetuado por Antônio, seu desafeto, vindo a morrer, dar a entender que João, né, deve ser João, o marido da Maria Pedro, que a gente sabe é o João, morreu vítima do disparo de arma de fogo. Antônio vai responder por homicídio consumado. E Maria, que envenenou ele, responde pelo quê? A esposa que ministrou o veneno responde por tentativa de homicídio. É que, eliminando o seu comportamento, a morte de João ocorreria como ocorreu, né? Ou seja, João estava fadado a morrer, ou por envenenamento ou pelo disparo. Mas quem deu causa realmente foi o disparo de arma de fogo. Logo, Maria responde pelo que ela praticou, que foi a tentativa. Beleza? Vai lá pro próximo. Superveniente. E o que é superveniente? São causas posteriores à sua ação. Não responde pelo resultado, exclui o nexo causal, responde pelos atos já praticados. Galera, lembra que essas informações você tem com elas? Tem elas numa apostila que eu disponibilizei nos grupos, tá? Então se liga nisso aí. Você já tem a apostila com relação a esse material. Então, isso aí tá fácil. Pega essa apostila, assiste essa aula junto, tá? Assiste a aula junto. Vai lá. Exemplo C. Vou encher a tela aqui. Maria, por volta das 20 horas, serve insidiosamente veneno para seu marido, João. Antes mesmo de o veneno fazer efeito, cai um lustre na cabeça de João, que descansava na sala, causando a sua morte por traumatismo craniano. Olha aí, cara. E agora? Maria responde por tentativa de homicídio, pois eliminando o seu comportamento do processo causal, a morte de João ocorreria do mesmo modo. Né? A morte de João iria ocorrer do mesmo modo. Traduzindo, galera, ela responderia por homicídio tentado e só, né? Não tem outra pessoa envolvida aqui. Afinal de contas, foi um lustre que caiu na cabeça dele. Quando eu falar de absolutamente independente, eu tenho que lembrar disso. Eu só respondo pelo que eu pratiquei. Se a minha prática levou ao homicídio, levou à morte daquele indivíduo, como traz a maioria das questões, eu respondo por homicídio consumado. Se não foi a minha ação que levou à morte do indivíduo, eu respondo pelo quê? Eu respondo pelos atos até então que eu pratiquei. Beleza? Avança. Agora vamos tratar das concausas relativamente independentes. E aqui nós temos que ter cuidado, porque é aqui que o bicho pega. Bem, concausas relativamente independentes. Do mesmo jeito que a absolutamente independente, as concausas relativamente independentes se subdividem em três: pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Quais são os desdobramentos das concausas relativamente independentes? Eu respondo pelo resultado, e se eu estou respondendo pelo resultado, não se exclui o nexo causal. Não vai se excluir o nexo causal. O único cuidado que eu tenho que ter são nas causas, é no CRIS. Por si só, o CRIS produziu o resultado. Por si só, o CRIS produziu o resultado. Avança. Lembrando o que é CRIS? Causa relativamente independente e superveniente. Bem, primeiro vamos falar sobre as pré-existentes. Vamos aí para o exemplo D. João, portador de hemofilia, é vítima de um golpe de faca executado por Antônio. O ataque efetuado para matar, isoladamente considerado em razão da sede
da natureza da lesão. Não entendi, mas tudo bem. Da natureza da lesão. Não geraria a morte da vítima, que, entretanto, tendo dificuldade de estancar o sangue dos ferimentos, acaba morrendo. E aqui nós temos uma confusão. Tem autor que diz que a atitude do que lesionou ele a faca tinha que ter consciência de que ele era hemofílico, né? Não tendo essa consciência, não poderia imputar a ele essa ideia e tal. Mas eu vou trazer aqui o que é o geral das questões, tá? Bem, Antônio responde pelo ataque, com a intenção de matar. Responderá por homicídio consumado, porque não houve rompimento do nexo causal, né? Ele quis matar, ele teve a conduta, ele conseguiu o resultado. Eliminando seu comportamento do processo causal, João não morreria. Beleza? Ficou claro isso aí? Espero que tenha ficado. Bem, agora vamos falar das causas concomitantes. São causas que coincidem no tempo, né? Elas levam o mesmo momento ali da ação dos indivíduos. Aí nós temos Antônio, com intenção de matar, atira em João, mas não atinge o alvo. A vítima, entretanto, assustada, tem um colapso cardíaco e morre. Olha aí, cara. Tu é louco. O que já aconteceu, né? Inclusive aqui na cidade de Parnaíba teve uma senhora que, quando foi ser assaltada, ela passou mal, teve um problema cardíaco e acabou falecendo. Mas a intenção dos indivíduos lá era cometer um assalto, né? Que a intenção foi específica de homicídio, né? A intenção foi específica de homicídio. Então volta aí. Antônio, com a intenção de matar, atira em João, mas não atinge o alvo. A vítima, entretanto assustada, tem um colapso cardíaco e morre. O que aconteceu? Por que ela é concomitante? Porque tanto o disparo quanto o evento aí do colapso cardíaco foram no mesmo momento, certo? Foram concomitantes. Por que elas são relativamente independentes? Porque elas, se você pensar bem, um disparo de arma de fogo e um ataque cardíaco, num primeiro momento, isoladamente, eles não têm relação. Mas se você colocar os dois juntos, um ataque cardíaco em consequência do disparo de arma de fogo, aí você tem uma relação aí. Então não rompe o nexo causal e o indivíduo responde pelo resultado, né? Então aí, ó, Antônio responderá pelo homicídio consumado, pois se não tivesse atirado, a vítima não sofreria a violência e perturbação emocional que gerou o colapso cardíaco. Próximo item aí, ó, supervenientes. Nas supervenientes eu tenho dois exemplos, tá? Eu tenho o exemplo F, que é o não por si só, que tem os mesmos desdobramentos de todos os outros concomitantes e pré-existentes, que é respondo pelo resultado, não exclui o nexo causal. E agora que interessante, quando eu falar de causa relativamente independente e superveniente, não por si só produzir o resultado, eu tenho que lembrar que o desdobramento superveniente, a causa que vai dar origem à morte, ela é individual. Cara, bota isso na cabeça que tu vai se ligar. Que ela é individual. O que é isso? O cara levou um disparo, foi socorrido por o hospital regional da sua localidade aí, aqui em Parnaíba, no caso, o Hospital de Arco Verde, e lá teve um erro médico, ele veio a falecer. Aí você diz, mas qual é a relação aí, cara? Existe relação sim. Qual é a relação interessante que você tem que lembrar? Ele só está no hospital, só está passando por aquele procedimento, aquela intervenção médica, por conta do disparo que ele levou. Certo? Por conta do disparo que levou. Então, logo com isso, eu não vou excluir o nexo causal e eu respondo pelo resultado. Aí vai lá. Ó. João é vítima de um disparo de arma de fogo efetuado por Antônio. Só um aspas aqui. João é morredor, né, cara? João gosta de morrer. Pelo amor de Deus, velho. Vai lá. João é vítima de disparo de arma de fogo efetuado por Antônio, que age com intenção de matar. Levado ao hospital, João morre em decorrência de erro médico durante a cirurgia. Erro médico durante a cirurgia. Veja, o médico estava atuando individualmente, especificamente no caso aí do morredor João. Se ele estava atuando
especificamente posterior ao disparo de arma de fogo, logo nós temos a relação entre o disparo de arma de fogo e a ida daquele indivíduo para o hospital, e temos também o quê? Temos o atendimento específico. Esse atendimento específico levou o quê, pessoal? Levou aí à morte de João, por erro médico. Logo, aquele indivíduo ali, ó, Antônio responde pelo resultado como se tivesse matado, né? Como se tivesse matado. Aí temos, ó, o atirador que tinha a intenção de matar responde por homicídio consumado. O médico vai responder por homicídio culposo. O médico responde por homicídio culposo. Adiante. E agora nós temos o segundo exemplo das causas relativamente independentes supervenientes. O exemplo G que vai ser dado aí, tá? Nesse exemplo, nós temos o CRIs, especificamente. O CRIs, como eu falei para vocês, são com causas relativamente independentes supervenientes. Aí lembra que eu coloquei lá? Por si só, CRIs produziu o resultado. Quando eu falo por si só, o CRIs produziu o resultado, eu tenho que lembrar aqui, ó. Agora mais uma dica aqui interessante. Quando o indivíduo vier a óbito, não por algo específico direcionado a ele, mas sim por algo geral, que mataria qualquer pessoa que estivesse naquele local ali, aí nós temos o rompimento do nexo causal. E com esse rompimento de nexo causal, nós temos que o indivíduo, por exemplo, que dispara, só responde pelos atos que até então praticou. Beleza? Volta. Antônio, com vontade de matar, desfere um tiro em João, que segue em uma ambulância até o hospital. Quando está convalescendo, todavia, o nosocômio é sinônimo de hospital, pega fogo, matando o paciente queimado. Olha aí, cara, um hospital pega fogo. Foi especificamente voltado para aquele indivíduo, para o nosso morredor aqui de hoje, João? Não. Qualquer um que está naquela condição e naquele local do incêndio, ele vai ser vítima daquele incêndio. Logo, eu tenho o CRIs, causa relativamente superveniente, relativamente independente, superveniente, que por si só produziu o resultado. Certo? Nesse momento aí, ó, Antônio responderá por tentativa, estando o incêndio no hospital fora da linha de desdobramento causal de um tiro e, portanto, imprevisível. Agora a gente vai fazer, basicamente estamos terminando a aula, a gente vai fazer agora um resumão de tudo que a gente viu para que você organize na sua cabeça. Eu aconselho você, depois que esse slide estiver todo completo, eu vou deixar aqui um pouquinho na tela, você para o vídeo, tira uma foto, depois passa limpo no seu caderno, faz as questões, tira dúvida comigo no meu privado, não tem problema nenhum. Agora, estuda esse conteúdo, cara. Estude que esse conteúdo é muito interessante. As concausas, temos aí elas, dependentes e independentes. Qual é que eu tenho que tomar cuidado? Na independente. As dependentes não excluem a relação de causalidade, o indivíduo vai ser punido da mesma forma. Agora, na independente, nós temos aí as absolutamente independentes e as relativamente independentes. As absolutamente independentes, o cara não responde pelo resultado, exclui o nexo causal e responde pelos atos até então praticados. Nas relativamente independentes, nós temos 3 situações, pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Lembrando que nas relativamente independentes não exclui o nexo causal e o cara responde pelo resultado. E o cuidado que eu tenho que ter na relativamente é com as supervenientes, né? Na superveniente ela pode ser de 2 tipos. Não por si só ou por si só produzir o resultado. Não por si só produzir o resultado, nós temos as mesmas consequências da relativamente concomitante aí do caso, né? Ou seja, não exclui o nexo causal e o indivíduo aí vai responder pelo resultado. A teoria que é adotada em todas elas é a teoria da equivalência dos antecedentes, tá? E aqui as consequências. Responde pelo resultado, não exclui o nexo e temos que ter cuidado com o CRIs.
por si só produzir o resultado, a teoria que vai ser adotada é a teoria da causalidade adequada. Artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, né, utilizado aí como exceção. Nesse caso, não responde pelo resultado, exclui o nexo causal e responde pelos atos já praticados, né, as mesmas consequências das concausas absolutamente independentes. Beleza? Deixar um pouquinho aqui para você tirar uma foto. Show de bola. E agora vamos para algumas questões. As questões, pessoal, eu não vou ler elas. Eu vou deixar ela aqui para você. Você dá uma parada no vídeo agora e faça ela. Tá? O resto das questões estão aí, vão ser mandadas para o grupo do WhatsApp para que você possa dar uma atenção mais específica, beleza? Muito obrigado aí a todos pela disponibilidade de tempo para assistir essa aula, tá, galera? Eu sei que foi uma aula muito puxada com relação a informações. Para quem nunca viu, não é algo assim de se pegar rápido de primeiro momento, é algo para se sentar, escrever, fazer questões, tá? É algo que você deve tomar cuidado. E muito obrigado por estar aqui comigo, muito obrigado por ter visualizado esse vídeo aí, tá? Se você não é inscrito no canal, inscreve aí, cara, para você poder fazer, estar sempre se atualizando aí junto com o R5. E tenham todos uma excelente semana. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Valeu, galera!